Pessoal, então dando continuidade aos vídeos aí sobre a cisão entre o Itaú e a XP, eu fiz um vídeo explicando como que você calcula o preço médio do Itaú e como que você calcula o preço médio de aquisição, o custo médio de aquisição das suas BDRs da XP. É importante falar que se você não assistiu ao último vídeo, ao vídeo que eu expliquei, que eu mostrei alguns exemplos de como se faz isso, é importante você assistir, porque nesse vídeo aqui eu vou considerar que você está sabendo como faz esse cálculo. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Só para ressaltar, estão existindo aí duas formas de interpretação de como calcula isso. Algumas pessoas estão se baseando numa publicação do Itaú, em que ele abateu aí o valor em mais ou menos 17% no preço médio das suas ações que você tinha na sua carteira. Então, basicamente, do valor que você tinha do Itaú como custo de aquisição, você tira 17% e coloca esse valor como custo de aquisição das BDRs da XP. Algumas outras pessoas estão considerando aí a publicação da própria XP, que eles estão recomendando aí que esse valor seja de 6,607%. Então, da mesma forma, você pega o seu custo de aquisição ali do Itaú, calcula 6,607% e esse valor você vai utilizar para calcular aí o preço médio das suas BDRs da XP. A questão também é que você deve subtrair esse valor do seu preço médio do Itaú. Então tudo isso eu mostrei no último vídeo, tá? Então isso aqui se aplica para quem tem as ações do Itaú Unibanco e Tube. Para quem tem Itaúsa, não precisa se preocupar, porque a holding é que recebeu as BDRs da XP, as ações da XP. Para quem tem Itube 3 e Itube 4, a gente é responsável aí por fazer esse cálculo. E esse vídeo aqui é voltado para quem utiliza a minha planilha de controle de renda variável. Se você não utiliza essa planilha, se você tem interesse em conhecer a planilha, ela é gratuita, basicamente é só entrar no meu site e baixar ela. É só importante que você tenha um e-mail do Gmail, porque eu programei essa planilha dentro do Google Drive. Então é super tranquilo, é bem fácil, mesmo que você não tenha um grande conhecimento aí sobre planilhas, você consegue usar ela. Eu também vou deixar o link para o download aqui na descrição do vídeo. Então, indo para a tela aqui para a gente falar um pouco da planilha, eu criei uma carteira fictícia aqui, tá? Então, para quem não conhece a planilha, esse aqui é o layout principal que mostra a nossa carteira. Aqui em cima você tem os índices, quanto você investiu e quanto está de valor atual na sua carteira, a rentabilidade e aqui os ativos que você tem. Então, o código dos ativos, a variação no dia, a moeda, porque a planilha é capaz aí de manter controle também de investimentos nos Estados Unidos, a quantidade que você tem, o custo médio aqui de aquisição por unidade, que esse aqui é o valor que é importante para a gente ver que vai ser o valor aí que vai ter mudança, a cotação atual, quanto você tem no total dessa ação na sua carteira, quanto que ela representa de percentual e os proventos que você recebeu. E para cada ação aqui, o rendimento total acumulado com ela. Então beleza, só mostrando aqui então, eu fiz uma carteira teórica para não ficar uma carteira muito chata. Eu coloquei umas outras empresas para o meio aqui. Então se você já está utilizando a minha planilha, ela deve estar com uma cara assim mais ou menos, com várias compras. Então eu simulei várias compras de Itaú aqui, coloquei umas Taesa para o meio, coloquei M Dias para o meio, só para montar uma carteira aí mais ou menos diversificada para vocês verem que não tem muito problema. Então fiz várias compras mensais aqui de várias quantidades diferentes, a cotações diferentes. Eu coloquei taxa zero aqui, se você investe em uma corretora aí que cobra taxa zero ou cobra só as pequenas taxas da bolsa, o legal é colocar essas taxas aqui. Se você investe para uma corretora que cobra corretagem, você pode colocar as taxas de corretagem aqui também. É até interessante que você faça isso para calcular o seu preço médio de forma correta. A taxa de câmbio aqui é R$1, porque todas as compras são no Brasil, e o valor total de cada aquisição aqui. Então, depois que eu fiz a simulação que joguei esses valores, o que a gente tem na nossa carteira? Então, a gente ficou com o Itaú, tá? Que é o interesse nosso aqui nesse vídeo. A gente ficou com 180 unidades do Itaú adquiridas a um preço médio de R$ 24,51. Então vamos fazer a separação aqui desse Itaú entre Itaú, tá? E as BDRs da XP. Eu vou utilizar o que está recomendado no site da XP, que é o 6,607%, mas aí fica realmente a seu critério qual postura que você vai adotar, qual interpretação que você vai adotar. Então, o que a gente tinha? Vou criar uma outra planilha aqui. Então, em Itaú, tá? Em Itube 4, a gente estava com 180, então vamos colocar aqui só para ficar claro para vocês, 180 a um preço médio de R$ 24,51. Então, qual que é o gasto que a gente tinha até então? Então, qual que foi o gasto total aqui? A gente vai multiplicar 180 por 24,51. Então, um total aqui, deixa eu colocar em dinheirinho para ficar melhor para ver,
R$ 4.411,80. Qual que vai ser a participação da XP? Quanto que vai sair para a XP? Então eu vou colocar aqui BDR da XP, vai ser 6,607%, tá? Só para a gente calcular esse valor aqui. Aqui ele arredondou, mas as casas decimais estão aqui, tá? Então multiplicando um pelo outro aqui, a gente vai passar aí R$ 291,49 para a XP. Então quantas BDRs que a gente vai receber? Então vamos calcular aqui a quantidade. A gente vai pegar a quantidade de ações do Itaú que a gente tem e vai dividir aí por 43,3128323. Então aqui a gente receberia então 4,16 praticamente aqui BDRs da XP. A qual o preço médio? Então vamos calcular o preço médio dela aqui. A gente vai dividir os R$ 291,49, que é o que a gente está passando do Itaú para a XP, tá? E dividir pela quantidade que a gente vai receber. Então no caso aqui, o preço médio que a gente vai colocar na BDR da XP, nesse caso, nessa adoção aqui do 6,607%, é R$ 70,14. Só lembrando que a gente realmente só vai receber a parcela dos 4 aqui. Então na nossa conta vai entrar 4 BDRs da XP a esse preço médio. Essa fração aqui vai ser paga em dinheiro para a gente e ela vai ser vendida a valor de mercado. Inclusive é uma dúvida que foi bem frequente, que apareceu bastante para mim, é como declarar isso. Também não existe uma posição clara como declarar isso, mas eu acho que se assemelha muito a sobras de bonificação. Quando a gente recebe sobras de bonificação de uma empresa, é normal declarar dentro de rendimentos isentos e não tributáveis outros. Aí lá dentro do outros você descreve o que aconteceu, você recebeu aí uma sobra. Nesse caso aqui você vai falar que recebeu um dinheiro referente à sobra da cisão entre a XP e o Itaú, coloca o CNPJ, coloca o valor e eu acredito que você não vai ter problema nenhum com a sua declaração. Então aqui pra gente a gente vai ter 4 BDRs da XP a um preço médio de R$ 70,14. Então agora vamos recalcular o nosso preço médio do Itaú. Então vamos colocar aqui um valor atualizado, por exemplo, vamos subtrair desses 4.000 aqui os 291,49. Então sobrou pra gente aqui no Itaú 4.120,31. Então vamos colocar aqui o preço médio corrigido, a gente vai simplesmente dividir o 4.120 pelas 180 ações do Itaú. Então o nosso novo preço médio do Itaú vai ser R$ 22,89. Ah, Breno, como é que eu vou lançar isso na planilha? Então realmente essa aí é a grande dúvida. Como que eu recomendo que vocês façam? Como é só um balanço, como realmente é só uma alteração, eu recomendo que vocês venham aqui na aba Compras e Vendas e simulem uma venda de Itaú, tá? Isso aqui seria realmente uma venda fictícia do Itaú. Estou colocando aqui no dia de hoje, que eu estou gravando dia 5/10/2021. Você vai fazer uma venda de todas as suas ações do Itaú. Então aqui são exatamente 180 ações, exatamente ao preço médio que você tem. Então aqui a R$ 24,51. Por quê? Porque isso não vai gerar nenhum lucro, então você na planilha aqui não vai calcular DARF para você não vai ficar com nenhum lucro aí. E também não vai gerar prejuízo, então não vai acumular aí dentro dos prejuízos a compensar. Essa conta aqui vai sair exatamente zero ali, então você não vai ter nenhum ganho e nenhuma perda com isso. Então aqui nessa linha você vai lançar uma venda a R$ 24,51, sem taxas. Aqui mesmo que você compre e venda por uma corretora com taxa, você coloca a taxa zero, porque realmente é só para fazer um ajuste de preço médio na sua carteira. E a taxa de câmbio 1. Aqui, logo na linha de baixo, a gente já vai simular aí uma compra de Itaú, tá? Exatamente das 180 ações do Itaú, só que é o novo preço médio corrigido de R$ 22,89. Então, aqui na aba Compras e Vendas, a gente vai lançar o novo preço médio de R$ 22,89. Então beleza, tá tudo lançado aqui, a venda fictícia do Itaú tá lançada e a compra fictícia aqui a um valor de R$ 22,89 tá lançado. Aí você pode vir me perguntar, ah Breno, o que eu faço com a BDR da XP? Infelizmente, quando eu fiz a programação da planilha, as BDRs eram um mercado muito restrito, então eu não previ, eu não coloquei as BDRs aqui. E também não existe uma forma bem clara como que se dá a tributação de BDRs, se existe ou não a figura do prejuízo a compensar na BDR, se existe ou não a isenção de 20 mil aí para vendas como existem ações, porque as BDRs acabam se assemelhando a ações. A maioria das pessoas, por via das dúvidas, considera que não existe a isenção de 20 mil e recolhe 15% de imposto
em todas as vendas de BDR. Mas realmente esse tipo de movimentação não está previsto aqui na planilha, então eu recomendo que se você faz aí movimentação, se você gosta de fazer compras e vendas de BDR, você tenha um controle separado aí das BDRs. No caso aqui na planilha, ela é capaz de acompanhar ações, ETFs e fundos imobiliários, tanto faz no Brasil ou nos Estados Unidos. Então aqui a gente fez a simulação, vamos voltar aqui para nossa carteira, então a gente tinha um preço médio aqui de R$ 24,51 e vamos clicar aqui em atualizar. Só esperar para a planilha fazer toda a leitura, refazer todos os cálculos aqui para a gente. Então beleza, depois de alguns segundinhos a gente vê que a planilha aqui atualizou, então concluída a atualização. O preço médio do Itaú já está aqui corrigido, então ao invés dos R$ 24,51, se não me engano que estava aqui antes, foi corrigido para R$ 22,89. Então se a gente vier aqui na aba compras e vendas, vocês vão reparar que na linha aqui do Itaú, ele gerou um valor zero, então não teve nem lucro nem prejuízo, um valor zero. Com isso você não vai ter problema aí, nem de um lucro, nem de um eventual recolhimento de imposto por causa de lucro e nem um prejuízo que atrapalharia ali o seu controle de prejuízos a compensar. E pessoal, o que eu queria apresentar nesse vídeo para vocês é isso, então realmente é como fazer a correção do preço médio do Itaú da minha planilha de controle de renda variável com relação ao BDR. Realmente a planilha eu não tinha previsto a questão de BDRs na época porque BDRs ainda era um mercado muito restrito, então recomendo que você mantenha um controle paralelo das suas BDRs. Se você tem interesse em operar por esse mercado, não é a minha opção. Eu normalmente opero diretamente nos Estados Unidos, então eu tenho uma conta aberta nos Estados Unidos para fazer operação com empresas que não estão na Bolsa Brasileira. Então, ao invés de eu comprar BDR aqui, eu prefiro comprar as ações diretamente nos Estados Unidos. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida que vocês tenham ficado, eu estou à disposição. Podem mandar um comentário aqui no YouTube ou um direct no Instagram que eu respondo todo mundo. E até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau.